Fala pessoal, estamos aí com mais um vídeo do nosso canal que é voltado aí para métodos de estudo, né? Principalmente para concurso público. Eu utilizo esse método principalmente para concurso público, muito embora ele possa servir aí para OAB, possa servir para vestibular, até vestibular ele funciona, né? Eu estudei assim para o vestibular e só mudei aí as matérias, né? Na hora de estudar para concurso público, mas o método permanece rígido, né? Permanece o mesmo, que é sempre tentar estudar por temas e estudar por questões, ou seja, a gente faz uma análise aí do que vem caindo quando um tema é cobrado, se é mais doutrina, se é mais jurisprudência, se é mais a parte doutrinária, e só depois a gente vai tentando aparar as arestas, né? Tentando olhar lá no livro o que corresponde ao que vem sendo cobrado nos concursos, né? Eu sempre reforço isso, de que a gente não deve estudar um livro de capa a capa, né? Um livro imenso, porque vai ser difícil a gente completar aí o que precisa ser estudado, né? Completar todas as matérias do edital, todos os temas cobrados no edital, se a gente estudar de forma contínua, como é muito colocado aí, vamos estudar direito penal, então vamos pegar um livro aí de 2.000 páginas, processo penal, um livro de 2.000 e poucas páginas. Então eu sempre falo que a melhor maneira de você cumprir lá, né, com o que está sendo cobrado no edital é tentar estudar por temas, e a gente vai dissecando o tema e vai dissecando o que vai caindo nas provas quando aquele tema é cobrado. Na aula de hoje, aí, né, no nosso vídeo de hoje, a gente vai observar o que a VUNESP, por exemplo, vem cobrando recentemente, 2020, né? Todas as questões de hoje são de 2020, ou seja, são de concursos cobrados nesse ano específico, quando o tema é a organização política aí do Estado, né? Um tema que é bastante relevante para concurso público, mas a gente precisa saber o que as bancas cobram. A gente vai perceber que geralmente é muita Constituição seca, então por isso a gente tem que estar focado lá na Constituição, quando esse tema é cobrado, né? Quando tem, por exemplo, repartição de competências, a maior parte das questões cobram lá a Constituição seca, né? E a jurisprudência, de vez em quando, hoje inclusive a gente vai ver uma questão que foi cobrada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a gente vai dissecar um pouco, né? Vai falar um pouco sobre essa questão e o que você deve estudar, e muito pouca doutrina quando esse tema é cobrado. Depois a gente vai falar de outros temas onde a doutrina vai ser importante, mas não é esse caso. Como a gente viu lá no vídeo anterior, quando o tema é Conselho de Defesa e Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, a Constituição seca é muito cobrada, né? Então você não deve nem olhar o livro quando... Não deve ter medo também, né, de não olhar o livro quando esse tema é cobrado. Aqui é a mesma coisa, você deve dar uma olhadinha aí na Constituição seca e algumas coisas, algumas decisões aí do STF que vão ser importantes também. Tá bom? Se você gostar desse vídeo, mais uma vez, eu sempre falo isso, né? Você deixa seu like aí, compartilha, porque o algoritmo do YouTube vai entender que esse tema é relevante para a galera que está estudando para concurso, tá bom? Então vamos aqui para a nossa telinha, né? O tema da nossa aula. Aí, estudando por temas, organização do Estado, eu botei resumidamente, né, para caber no slide, VUNESP 2020, tá bom? Então vamos lá, né? O que a VUNESP cobrou desse tema esse ano? Aí, VUNESP, prefeito de Morro Agudo, São Paulo, analista legislativo. Mais uma vez, eu falo que você não deve ter preconceito. Eu acho que o grande problema dos estudantes é eles terem preconceito a respeito das questões. Mas se o tema é legislação, não faz muito sentido você ter preconceito no que diz respeito às questões, porque uma prova vai cobrar um artigo específico, a outra prova vai cobrar um outro artigo, e você vai juntando isso num mosaico e vai percebendo que você vai aprender, né? Vai completando a ausência de um artigo específico com o outro lá cobrado numa prova diferente, tá bom? Então vamos lá. VUNESP, prefeito de Morro Agudo, São Paulo, analista legislativo, nos termos da Constituição Federal. Então, mais uma vez, Constituição seca, né?
a criação, a incorporação, a fusão e desmembramento de municípios far-se-ão. Então, o tema é essa organização, né? E o subtema aí, incorporação, fusão, criação e desmembramento de municípios. Então, vamos lá. Quando que isso acontece? Por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Aí você vê por lei municipal, por lei estadual, por lei complementar estadual, por lei federal. E aí a gente vai perceber que essa questão está lá em qual artigo da Constituição? Artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. A criação, por isso que a gente não vai ficar lendo lá, né? Você não leria todas as questões se estivesse fazendo na prova. Ah, Felipe, tem que fazer item por item. Não, cara, não tem que fazer item por item. Muito, sim, ainda mais quando os itens são completamente absurdos, quando você sabe a resposta e os outros são absurdos. Então a gente não precisa ficar repetindo, né, todos os itens dessa questão. Então vamos lá, a criação, a incorporação, a fusão e desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então é lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, exatamente, né, após divulgação de estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, o gabarito da nossa questão é a letra A, aqui por lei municipal, né? Aqui por lei estadual, lei complementar estadual, aqui fala lei complementar, lei estadual dentro do período de lei complementar federal, dentro do período de lei complementar federal. Então, lei complementar estadual não é, lei federal também não é. Aqui vamos mostrar o erro, né? Para a gente tentar botar no cérebro a pegadinha, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante referendo. Então aqui está o nosso erro, porque a Constituição fala plebiscito, tá bom? Beleza, então vamos lá na próxima questão. A gente vai fazer todas as questões, tá? São poucas, acho que são 4 ou 5, né? Mas são importantes para a gente entender esse tema quando é cobrado nas provas, né? Então, olha aí, prefeito de Morro Agudo, São Paulo, na lista legislativa 2020, mesma prova. Nos termos da Constituição Federal, a Câmara Municipal não gastará com folha de pagamento. Então, você percebe, olha só, uma coisa que a gente tem que tirar aqui, né? Perceba que é uma prova de procurador, de analista, uma prova da Prefeitura Municipal, não é isso? Então, perceba o foco nas questões municipais lá da Constituição. Você percebe isso claramente? Então, quando você vai fazer uma prova de prefeitura, isso é importante. É importante a gente decorar esses artigos e por isso que a VUNESP cobrou justamente nessas provas. Tá bom? Então vamos voltar aqui. Nos termos da Constituição Federal, a Câmara Municipal não gastará com folha de pagamento mais de 50%. Mais de 50% da sua receita incluindo o gasto com subsídio dos vereadores, mais de 60%, mais de 70%, mais de 70%, então aí é direto novamente, né? A gente não precisa ficar explicitando todos os itens, né? Então vamos lá, fundamento, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da Receita Federal efetivamente realizado no exercício anterior. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio dos vereadores. Mais de 70% de sua receita, incluído o gasto com subsídio dos vereadores. Então, o gabarito dessa questão é a letra D. Vamos lá? Com
relação, agora uma questão aqui, o subtema é repartição lá de competências, né? Então, com relação à competência legislativa em matéria previdenciária, assinale a alternativa correta. Então, competência legislativa em matéria previdenciária. Qual a pegadinha geralmente dessa questão aí? É que existe uma diferença de competência para legislar sobre seguridade social e competência para legislar sobre previdência social. E onde está isso, né? Então você percebe o que está cobrando aqui a questão. Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Os estados não podem suplementar a legislação relativa ao regime geral da previdência social. Os municípios dispõem de competência para legislar sobre seus regimes próprios de previdência, respeitadas as disposições presentes na Constituição Federal. A competência para legislar sobre Seguridade Social é concorrente. A União dispõe de competência privativa para legislar sobre Previdência Social. Então, olha aí, compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, artigo 22, né? Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre Previdência Social, proteção e defesa da saúde. Então, Seguridade Social é competência privativa da União, que vai englobar assistência social, previdência e saúde, né? Que a Seguridade Social engloba isso tudo. Agora, Previdência Social é competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal. Aí, mais uma vez, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a normas gerais. E a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Então, os municípios, a competência comum da União? Não, a competência é concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal. Então, a competência não é comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Os estados não podem suplementar. Essa é até uma bola dividida, né? Porque os estados podem suplementar a legislação do regime geral de previdência social. Em tese poderia, né? Porque a competência da União para legislar sobre normas gerais do regime geral de previdência social não exclui a competência suplementar dos estados. Mas aí é meio sensível, né? Você falar de forma geral que ele pode suplementar, né? A gente teria que analisar o que ele está suplementando, né? Porque realmente ele não poderia suplementar assim de forma irrestrita, né? Mas vamos nos ater aí à Constituição. Os estados, em tese, de acordo com a Constituição, podem suplementar essa legislação porque as normas gerais são competência da União e cabe aos estados essa competência suplementar. Letra C. Os municípios dispõem de competência para legislar sobre seus regimes próprios de previdência social? Sim, né? Porque os municípios, nesses temas específicos, eles podem legislar, né, sobre seus regimes próprios de previdência social. Muito embora a Constituição fale lá, né, que compete à União legislar concorrentemente, é cabível também essa legislação pelos municípios, né, porque eles têm esse interesse lá local, interesse próprio dos municípios legislar sobre esses temas também. E o Supremo Tribunal Federal entende possível, né? Tanto que a gente tem diversos estados, diversos municípios aí com regime próprio de previdência social. Letra D. A competência para legislar sobre Seguridade Social é concorrente. Seguridade não, né? Previdência Social é concorrente, né? E letra E. A União dispõe de competência privativa para legislar sobre Previdência Social. Não, a gente sabe que é concorrente. Então, por isso, a letra correta é a letra C. Beleza? Vamos lá. Mais uma vez, repartição de competências. Compete exclusivamente à União preservar florestas, fomentar a produção agropecuária,
Gente, é difícil você saber tudo isso, né? Se é uma competência exclusiva da União ou não. Mas olha só, a dica aqui está nessa última, né? Conceder a anistia. Pô, quem vai legislar sobre direito penal, né? É a União, né? Então, conceder a anistia lá no direito penal provavelmente seria atribuição da União, né? Então, por isso a gente vê lá que é competência da União conceder a anistia. Aí eu tirei aqui uma coisa do livro lá do professor Gilmar Mendes, né? Que a regra é que a concessão de anistia seja de competência de quem pode disciplinar a aplicação da pena. No direito brasileiro, tal disciplina é atribuição da União, competente nos termos do artigo 22, primeiro, para legislar sobre direito penal e processual penal. É natural, portanto, que seja também a União habilitada a conceder a anistia. Então, por isso, não está no âmbito das competências comuns, né? Competências comuns administrativas, competências concorrentes legislativas, né? Então, é competência exclusiva à União, competência aqui administrativa, inclusive, né? É conceder a anistia, tá bom? Então vamos lá, nossa última questão aí, né? Suponha que um Estado, e essa é a nossa questão de jurisprudência, já vou deixar a dica de que sempre quando você estiver estudando jurisprudência, dá uma olhada lá na Constituição e o Supremo, porque muitas questões são tiradas lá da Constituição, quando caem em jurisprudência, são tiradas lá da Constituição e o Supremo, né? Aquela Constituição comentada lá do STF, tá bom? Então, suponha que o Estado, tendo em vista a necessidade de se tornar mais eficaz na gestão dos serviços de competência privativa do município, institui, por meio de lei complementar, uma região metropolitana e uma microrregião para áreas distintas. Tendo por base a situação hipotética, a Constituição Federal e a jurisprudência do STF, assinale a alternativa correta. Então, beleza, então é a Constituição e a jurisprudência do STF. A instituição de microrregião por Estado-membro, com a constituição da obrigação de gestão compartilhada do serviço, não importa em ofensa ao princípio da autonomia federativa. Então, ele está dizendo o seguinte, instituição de forma obrigatória de gestão compartilhada não importa em ofensa ao princípio da autonomia federativa. Letra B. Com a constituição da região metropolitana, ocorre a transferência da titularidade da competência dos municípios para o Estado-membro? Não, né? Seria meio absurdo, né, você transferir essa titularidade prevista na Constituição simplesmente com uma região metropolitana, né? Sendo que comprovado o ganho de eficiência na gestão de serviço. Não, né? A instituição de região metropolitana por lei complementar é inconstitucional. Não, inclusive a Constituição fala, né, na instituição lá de regiões metropolitanas por lei complementar estadual, né? Pois é necessário que haja autorização da Constituição estadual para sua criação. Não, né? A região metropolitana, após a aprovação da norma responsável, será elevada à condição de entidade federativa, que ele quis te confundir lá com a questão dos consórcios lá, né? Os consórcios públicos lá do artigo 241, né, da Constituição. Então, não é esse caso aqui, né? A instituição de região metropolitana é outra coisa, outro fundamento constitucional. Letra E. Os serviços de gás canalizado poderão ser delegados aos municípios. Não, né? Porque a Constituição fala que é do Estado também. Então, a única questão aqui, o único item que sobrou seria a letra A. E a gente tem o fundamento aí, os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, 25, parágrafo 2º, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Aí, a contrário senso, o Estado pode ter medida provisória, só não pode, para editar medida provisória,
para concessão lá ou para exploração de serviços de gás canalizado. E aqui a resposta da nossa questão, né, que é da jurisprudência do STF, tirada inclusive lá da Constituição e o Supremo, quando é o artigo 25, parágrafo 3º lá, decisões do Supremo a respeito do artigo 25, parágrafo 3º. O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais. Aí aqui, para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico, que era o caso, pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio da gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, lá como eu falei do artigo 241 da Constituição, como compulsoriamente nos termos em que é prevista na Lei Complementar Estadual que institui as aglomerações urbanas. Então, para o STF pode ser instituída essa gestão aí compartilhada de forma compulsória por meio dessa lei complementar estadual que institui as aglomerações urbanas. E aí esse voto na de 1841, relator ministro Gilmar Mendes, relator para o acórdão, né, conclui: repita-se que esse caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal. Ok? Então, decisão importante que você agora já vai começar a gravar e perceber, e importante para provas de procuradoria municipal, não é isso? Você chegar a essa conclusão de que essa instituição de microrregião por Estado membro, ela não importa em ofensa à autonomia federativa. Essa instituição compulsória não importa em ofensa à autonomia administrativa. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí e compartilha. Mas aqui o vídeo tem essa função principal de demonstrar que quando você vai estudar por um tema, é necessário você saber o que cai especificamente sobre aquele tema, para não ser pego de surpresa aí nas provas, né? E estudar de forma correta sempre, tá bom? Então, um grande abraço, ficamos por aqui e até o próximo vídeo com mais algum tema importante aí para o seu estudo, tá bom? Tchau, tchau e um grande abraço.